Confie em Deus, confie nas palavras de Deus, ande debaixo da obediência de Deus, não desobedeça, não murmure, confie em Deus em todo o tempo e desfrute do cuidado e da proteção dele, mesmo em tempos difíceis. Não abandone a Deus, não perca a sua confiança nas firmes palavras de Deus, porque não vale a pena. No Salmo 125, a palavra de Deus vai dizer que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo, hoje e eternamente. Nós precisamos andar em confiança, porque Deus nos cercará e nos protegerá de todo mal. Mesmo que pareça impossível, mesmo que se trate de tempos difíceis. A Bíblia, quando fala do povo de Israel, lá no livro de Números, capítulo 13 e 14, a Bíblia vai nos relatar que o povo de Israel chegou perto de Canaã. Quando eles estavam muito próximos, Deus vai mandar separar. O Senhor vai dizer a Moisés para enviar alguns espiões para a terra de Canaã e separar um líder de cada tribo. Dentre esses líderes foram separados Caleb e Josué. Os espiões foram até Canaã, viram que era uma terra maravilhosa, mas também viram que tinha ali um exército muito forte, muito poderoso, e o número dos militares era muito maior que o número de militares de Israel. Então eles voltam com muito medo. Tomados pelo medo, eles começam a espalhar notícias negativas, dizendo que aquele lugar nem era tão bom assim. Eles que estão contaminados pelo medo começam a contaminar todo o povo de Israel com o mesmo medo. Começam a murmurar e contaminar as pessoas. E a murmuração é crescente, as pessoas começam a reclamar, a murmurar. Ninguém quer prosseguir. Só que dentre eles haviam 2 homens que não foram contaminados, Caleb e Josué. Eles se mantiveram firmes, confiando em Deus. Eles se mantiveram firmes na palavra e na promessa de Deus. Caleb e Josué vão dizer para o povo que eles podem prosseguir porque Deus é com eles e Deus há de vencer essa guerra. Assim como Deus cuidou deles o tempo inteiro, continuará cuidando. Mas eles ficam tão irados com Caleb e Josué, que a Bíblia vai dizer que a reação do povo foi falar até em apedrejá-los. Mas Caleb e Josué, eles não cederam. Eles não deixaram que o coração deles fosse contaminado pelo aquele espírito de murmuração. Caleb e Josué não deixaram de confiar em Deus. Eles não murmuraram, eles não se viraram contra Deus em nenhum momento. Então o Senhor, ele vai dizer para Moisés que como aquele povo murmurou, como aquele povo se voltou contra ele, desobedeceu às ordens dele, como aquele povo que viu tantos milagres, não confiou na promessa dele, não conseguiu prosseguir, paralisaram diante do medo e começaram a murmurar, eles não herdariam terra prometida. Quem herdaria e veria a terra prometida seriam os seus descendentes. Mas se aquela geração iria perambular pelo deserto por 40 anos e iriam morrer no deserto. Só depois que eles morressem é que a próxima geração entraria na terra prometida. Mas haviam 2 homens que entrariam na terra prometida porque não se juntaram ao povo na murmuração, não se uniram a multidão na desobediência. Eles se chamam Caleb e Josué. Eles entraram na terra prometida porque eles não murmuraram, eles não desobedeceram, eles andaram debaixo do cuidado e da proteção de Deus. Que nós possamos clamar a Deus a cada dia por força, por sabedoria, para que possamos ser como Caleb e Josué, que mesmo diante de muitas vozes, de muita murmuração, de muitas pressões deste mundo, a gente não venha se voltar contra Deus,
nem a murmurar, mas pelo contrário, que a gente se mantenha firme, louvando e glorificando o poder e a força de Deus, que a gente venha manter os nossos olhos em Deus, confiando nele diante de todas as dificuldades, mesmo quando pareça impossível, que a gente possa olhar para Deus e não para as vozes deste mundo. Todos aqueles que olharam para o que os outros espiões estavam dizendo e foram contaminados por aquele espírito de murmuração, também não entraram na terra prometida. Mas que nós possamos clamar a Deus e possamos ser como Caleb e Josué, possamos ser aqueles que obedecem, possamos ser aqueles que permanecem firmes, confiando no Senhor.